Análise da relação entre a zona-alvo da frequência cardíaca máxima e a carga interna de treinamento em atletas profissionais de futebol durante o aquecimento. O quão importante é a qualificação do esforço? A qualificação do esforço é importante para avaliação de desempenho, prevenção de lesões, personalização do treinamento, monitoramento da recuperação, motivação e melhor planejamento do treinamento do atleta. Com isso, o objetivo do estudo é avaliar a relação entre a zona-alvo da frequência cardíaca máxima com a carga interna de treinamento em jogadores de futebol. Com isso, a amostra foi composta por 23 participantes, sendo 13 homens e 20 mulheres, ambos jogadores de futebol. Métodos de qualificação. Foi realizada a carga interna de trabalho pela escala Borg e a zona-alvo da frequência cardíaca máxima pela fórmula de Tanaka. Protocolo de intervenção. O protocolo de aquecimento foi composto por 3 atividades com 5 minutos cada, sendo caminhada, corrida e 10 avanços diagonais. A carga interna de trabalho foi estimada através da escala de esforço Borg, multiplicada pelo tempo de cada atividade. Já a intensidade foi controlada pela zona-alvo da frequência cardíaca máxima, sendo de 55 a 65 a caminhada e de 75 a 85% a corrida. Característica da amostra. A amostra teve a idade média de 22 anos, o IMC de 23,2, considerada normal, e o tempo de prática de esporte de 5 anos. A frequência cardíaca máxima. A média de frequência cardíaca máxima ficou entre 191 batimentos por minuto. A zona-alvo da frequência cardíaca da caminhada ficou entre 105 a 124 batimentos por minuto. E a zona frequência da cardíaca-alvo da corrida ficou entre 143 a 160 batimentos por minuto. A carga interna de trabalho pré e pós-intervenção. A carga interna de trabalho no início do aquecimento, ou no início da intervenção, foi de 0, ou seja, os atletas chegaram sem cansaço. A carga interna de treinamento final foi de 71. Foi realizado o índice de Cohen para ver o tamanho da intervenção, resultando na carga final de 3,15. Foi realizada uma correlação de Pearson entre a carga interna final e as zonas de alvo da frequência cardíaca máxima. Durante a caminhada, houve uma correlação de menos 0,23, com o valor de P de 0,12, classificando como fraca. Já no período de corrida, houve uma correlação de menos 0,50, com o valor de P de 0,2, com uma classificação moderada. Ou seja, o protocolo de aquecimento teve um impacto significativo na carga interna de trabalho dos atletas, entre o valor inicial e o valor final. O valor elevado do tamanho do efeito reforça a magnitude da diferença e demonstra que o protocolo gerou um esforço considerável nos atletas. Zonas-alvos da frequência cardíaca máxima e a carga interna de trabalho, observou-se uma correlação negativa e moderada durante a corrida, indicando que, conforme a intensidade do exercício aumenta, a carga interna de trabalho tende a reduzir. Por outro lado, a correlação negativa e fraca durante a caminhada não foi significativa, o que indica que a carga interna de trabalho e a zona-alvo da frequência cardíaca máxima durante essa atividade não estão linearmente relacionadas de forma robusta. Com isso, esses achados sugerem que o uso isolado da fórmula de Tanaka para a determinação das zonas-alvo da frequência cardíaca máxima pode não ser ideal para monitorar a carga interna de trabalho em atletas de futebol, especialmente em diferentes intensidades do aquecimento. Estudos futuros são necessários para avaliar a sensibilidade e a validade dessa fórmula, assim como a inclusão de outros métodos de mensuração para um monitoramento mais abrangente e individualizado da carga de treinamento.